Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 30 de julho do ano de 2020. Agradecemos o apoio divino, a oportunidade da vida, despertarmos para um novo mundo, oportunidades, trabalho, estudo, convivência, conhecimento, espiritualidade. Que os bons espíritos nos abracem e esparjam bênçãos para os nossos lares, envolvendo aos nossos queridos familiares, os que estão à distância, os amigos, o ambiente de trabalho, aqueles supostos adversários, os sofredores que estão nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nas regiões de arrependimento e reparação, no mundo espiritual. Que esse momento seja luz para todos, bênçãos de paz. O Evangelho da manhã. Faça-se a tua vontade. Nesse momento, Gênesis se prodigaliza reflexões em torno do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Preces Espíritas. Temos iniciado relembrando o capítulo anterior, Pedi e obtereis, quando no item 9, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, Allan Kardec abre a nossa reflexão dizendo: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Allan Kardec abre a coleção de preces espíritas, nos convidando para estudar e, ao mesmo tempo, vibrar em faixas superiores através da oração dominical, conhecida como o Pai Nosso, ensinada por Jesus. Trabalhamos em episódios anteriores o Pai Nosso na primeira expressão, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em sequência, venha o teu reino. E hoje, a frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao nos depararmos com o texto, lendo-o com o coração, a gente observa que Allan Kardec depositou os seus maiores sentimentos, os mais puros e elevados pensamentos, na interpretação da oração, que é referência para a humanidade. Oração essa que ficou marcando ou marcada como a oferta dada por Jesus, que dialoga com a nossa relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Kardec diz assim: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis
e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará, então, a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Trecho pequenininho, mas oferece elementos substanciais para uma alimentação nesta manhã em que despertamos com expectativas elevadas, com o desejo sincero de realizar a nossa tarefa. Kardec fala sobre submissão, comparando o dever de um filho para com o pai e do inferior para com o superior. E depois destas referências, sugere a relação com o próprio Criador da criatura. Uma linguagem simples, bem atualizada, encaixando no nosso momento histórico. Complexo falar de submissão. Então, essa palavra, ela precisa de ser avaliada não numa significação que nos conecta com um mundo primitivo, violento, em que o cárcere era comutado como o recurso para abafar as manifestações, não só para retirar o indivíduo do contexto social quando cometia as atitudes complexas. Lembremos da relação de pai com filho, pautada na violência, se não respeitado a vontade do progenitor. E aí, trazendo para os dias atuais, aonde a sociedade rompeu com este mundo antigo, utilizando de revoluções que foram profícuas sobre alguns pontos de vista, porque foi necessário abalar uma estrutura que cheirava a violência, portanto, injustiças, para a gente chegar no início do século XXI, dentro das famílias, e constatarmos que é complexo hoje falar de submissão nesse sentido. Por outro lado, as rupturas deixam marcas e muitas vezes se perde a conexão com os valores, com princípios, no que remonta às questões morais. Então, ao observar diálogos de filhos com os pais, não só a submissão foi retirada do contexto, mas ao mesmo tempo, em muitos casos, ela foi substituída pelo desrespeito. Então, é necessário sermos cuidadosos nessa análise. A submissão aqui sugere compreensão e respeito. Agradecimento por reconhecimento. Nos tempos atuais, nós vamos começar a construir para um novo mundo que já abre suas portas, uma ressignificação do comportamento. Não mais
cárcere, violência e injustiça. Não mais gritos, brigas. Nós vamos caminhar para o diálogo, para um plano de democracia das relações, aonde o que vai ser o pilar será o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, vamos, dentro dos lares, filhos e pais, pais e filhos, fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse. Mas não podemos esquecer que o pai tem a tarefa básica de educar o filho, ou ser facilitador para que a educação chegue para o rebento. Se não fosse assim, nasceríamos todos, formaríamos um lar, todo mundo começando junto, né? Todo mundo zerado, como irmãos, que vamos nos descobrir. Não, não é assim. Os anos representam degraus de conquista, de aprendizado, que tange relação, como também a busca pelo conhecimento. Na relação, nós vamos ter oportunidade de fazer com que o conhecimento seja administrado pela nossa mente, pela nossa inteligência, para acionarmos a vontade. O que significa isso? A vontade que toma conta, que determina a nossa construção interior. O que eu quero dizer? Só o conhecimento não é suficiente. Por exemplo, para aquele que vive isolado. Como que ele vai pôr em prática esse conhecimento? E eu estou falando aqui não do conhecimento tecnológico apenas. Eu estou falando do conhecimento no sentido do despertar da consciência, em que os elementos, a informação, ajuda no processo. Portanto, nas relações com o próximo, cada um tem uma tarefa que precisa de ser compreendida e para ser valorizada. Então, quando dois seres se unem com o objetivo de caminhar, evoluir, progredir, abraçando ideais, e que deste encontro gere, por exemplo, a vinda de outros seres para se formar uma família, um lar que tenha eficiência na produção, o que eu quero dizer? Todos aqueles que damos as mãos para caminharmos juntos, nós vamos gerar filhos, que podem ser filhos biológicos também. Como pode ser todos os frutos que um casal gere. Então, não necessariamente você tem que ter filhos, mas você pode, como um casal, juntos, produzirmos uma obra de benemerência social, de carreira e etc. Mas sobre o ponto de vista da geração de bens e serviços, fazendo uma adequação da linguagem sob o ponto de vista moral, emocional e espiritual, naturalmente essa produção vai trazer pessoas para perto deste casal. E se entrarem no ambiente da intimidade, isso passará a se chamar família. Então, casal não é família. O terceiro elemento já configura a família. Captaram o que eu quero dizer? Família, sob o ponto de vista de uma célula que é a base da sociedade e da evolução. E na família, como cada um vai ter a sua tarefa, a tarefa do pai é oferecer, é dar, é contribuir, é favorecer para que o filho, no caso,
desperte para o mundo, passe pelo processo da adequação, da socialização, e depois ele naturalmente vai se desenvolver com o apoio, com a amizade do pai. O filho, naturalmente, que está sendo convidado para progredir intelecto e moralmente, será chamado para desenvolver as suas virtudes, para ser humanidade, para ser humano. E como nós temos lidado com a filosofia, à luz do Espiritismo, a completude do ser, ela se pauta nas conquistas interiores que são estruturadas pelas virtudes. Olha que interessante. Então, todo o processo de construção, ele parte de princípios divinos que estão dentro de cada um de nós. E dentro desta reflexão virtuosa, que discute a virtude, o respeito ao próximo e a tarefa que ele exerce é uma das metas a serem conquistadas do conjunto que nós estamos tratando. Então, eu estou tentando, com vocês, refletir dentro de 4 paredes, no Instituto da Família, porque Allan Kardec inicia essa relação de fazer a vontade do Pai, nos dando um parâmetro fundamental, que é a relação do filho para com o Pai. Então, se nós, que estamos em grupo, estudando o Evangelho, nos respeitamos, e por isso que o nosso trabalho progride, então cada um aqui sabe a importância de estar aqui, como é sublimado conviver com o semelhante, que nos sugere sublimação, e sublimação tem a ver com ética, com respeito, com cordialidade, com nobreza, é educação. Se não fosse assim, esse grupo não estaria perpetuando. Imaginemos na relação de filho com o pai, dentro deste horizonte que nós abrimos. Se não houver o respeito do filho para com o pai, no sentido de agradecer a tudo que o pai oferece, é notório que na relação fora haverá muitas dificuldades, porque existe um desvio, existe uma imperfeição no caráter. Ah, mas aí alguém pode dizer, o filho e o pai são adversários do passado. Eu não estou entrando nessa seara. Muito menos dizendo que o filho pode ter um pai fora e não reconhecer o que está dentro. Eu não quero entrar nesse meandro complexo, embora seja justo e ele, numa análise mais profunda, faz parte. Aqui, independente de quem seja o pai, ele é o pai. Foi ele que gerou. Foi ele que foi instrumento para que o filho viesse ao mundo. Então, se o pai, por exemplo, tem N problemas de comportamento, de imperfeições, se o filho não trabalhar o reconhecimento desta condição de ser filho, fica complexo discutirmos sobre filiação divina. Aí você pode dizer, mas e nesses casos que existe uma relação complicada? O indivíduo não vai conseguir trabalhar a filiação divina? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu posso também afirmar que se tem um problema, é porque foi gerado por esse próprio ser e que agora está tendo a oportunidade de superar a relação, porque vencendo a si mesmo,
ele, na verdade, estará realizando a obra do Pai, a obra divina. Porque Deus oferece a todos nós o tempo e o espaço, com um ingrediente semelhante. Ou seja, essa trilogia é fundamental para que a gente supere, para que progridamos. Então nós temos que ter a atenção voltada para esses 3 pilares: relação com o próximo, a relação conosco mesmo, porque assim estaremos sublimando a nossa relação com Deus. Se vamos trabalhar nesse sentido, na verdade, estaremos muito mais próximo, eficientemente falando, da relação com Deus. Porque o Pai, como o superior diante do inferior ou do filho, são instrumentos, repito, que se estamos sendo chamados para respeitar, e a submissão aqui não é no sentido encarcerante, mas é compreender o dever e sermos afeitos, fiéis, compromissados com o dever, quanto mais com o Criador. Porque sem Deus não existiríamos. Sem o Pai não estaríamos reencarnados. Mas sem Deus não haveria existência. Fazer a vontade do Senhor, para nós que estamos nesta manhã tão felizes, querendo entender a mensagem para pôr em prática, é exatamente observar as leis e trabalhar com elas. E aí entra o ingrediente: sem queixumes, sem reclamação. Ah, Carlos Alberto, mas está tudo tão difícil. Ah, eu não vou conseguir. Eu faço uma nota de rodapé na frase que assim é pronunciada: não vai conseguir mesmo. Como assim? Bom, primeiro você está falando que é difícil. Edifício é aquela construção de muitos andares. Né? Só para brincar com você. Você pode até dizer, é complexo. Olha como muda o tom, é desafiador. Se é desafiador porque é complexo, significa então que existe uma proposta que está te desafiando. Agora, afirmar que você não vai conseguir é atestado de falência. E aí eu brinco dizendo, não vai conseguir mesmo, porque você está dizendo que não vai conseguir. Se você não acredita que é possível, não adianta o universo conspirar a favor. Tudo parte do seu comprometimento, da sua certeza, da sua fé, da sua esperança e do seu trabalho. A gente aprende no Livro dos Espíritos que para superar basta um pouco de vontade. Não é muita vontade, é um pouquinho de vontade. E ao mesmo tempo Jesus afirma que a tua fé é capaz de transportar os montes. Quais montes? É o que representa isso que você disse que é complexo e desafiador. A fé é fidelidade. A fé é estar procurando compreender as leis para encontrar recursos. Agora, se for queixar, se for tripudiar, tudo se torna mais denso, mais difícil. O sofrimento vai bater à sua porta. Kardec diz, o homem a ela se submeterá às leis, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Sem Deus nada é possível. Então procure ouvir a voz de Deus na sua intimidade. Estude os mecanismos.
Abra as portas do conhecimento. Lembre-se que em todos os lugares você encontrará a manifestação divina. O que nos chama a atenção é que precisamos aprender a selecionar. Um companheiro ontem me abordou dizendo: Carlos Alberto, estou lendo tal livro. O que você acha? Eu identifico problemas na obra. Mas respondi para ele: leia com prudência, com atenção e com amor no coração. Não brigue com o autor, nem com a editora e nem com o material. Leia com bondade na alma, porque assim você terá mais elementos para filtrar e reter o que é bom. Aí ele disse assim: ai, que bom que você apoiou, porque eu estou com tanta expectativa de ler o livro. Ele leu o livro. Depois voltou dizendo: ah, foi muito bom. Mas interessante, porque eu aproveitei da leitura 20%. Aí eu fiquei feliz, porque ele foi vitorioso na leitura. Sem que eu dissesse qualquer coisa negativa ou impeditiva, castradora, inibidora, ele foi na fonte e adquiriu a consciência, ele teve inteligência suficiente para dizer no final, sem qualquer crítica negativa, que aproveitou 20% do livro. Eu poderia ter impedido a leitura, eu poderia ter tirado a expectativa, eu poderia ter matado a esperança dele com relação ao livro, não poderia? Então, graças a Deus, na hora, eu fui inspirado e atendi à inspiração e utilizei os recursos da luz. Por quê? Faça-se a vontade do Senhor e não a do Carlos Alberto, que estava dando a opinião. Nós devemos verificar esse ponto, para não fechar a porta, mas ao mesmo tempo ser cuidadoso para não ser conivente com a imperfeição. Agora, o equívoco, a dificuldade, ela está sobre o meu ponto de vista. Poderia ele ter lido o livro e chegado ao fim dizendo: o livro foi maravilhoso, aproveitei tudo. Ok, que Deus te abençoe, vai com Deus. Mas, possivelmente amanhã, ao reler o livro, ele poderia chegar de novo nessa equação: aproveitei 20%, porque agora eu entendi que o assunto está com algumas perturbações. Entenderam? Faça-se a vontade do Pai é se submeter no seu sentido de acolher o que está acontecendo, sem ser omisso, sem sermos irresponsáveis, coniventes, mas ao mesmo tempo aprender a se posicionar consigo mesmo e com o próximo, procurando sempre estabelecer uma sintonia do bem, do amor, da misericórdia, porque a cada um segundo as suas obras. Então não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ação no bem. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Estou contando agora com os recursos da memória, favorecendo aqui a vocês um convite para lerem o livro Mãos Unidas, numa leitura de uma lição intitulada Teu Livro, quando Emmanuel afirma que todos nós estamos escrevendo o livro da vida. Cada dia uma página, cada hora um momento de afirmação. Isso é muito importante, porque aprendendo a escrever o livro, nós estaremos cumprindo a vontade do Senhor
Você não está no mundo para se curvar o tempo todo encarceradamente, cegamente, ao que vem de fora. Não é isso que Deus propõe. Você está no mundo para atender às leis divinas que se manifestam na sua consciência. Então ouça a voz do coração e que o coração esteja conectado com a razão. Equilibre as tuas asas da razão e do sentimento para você voar livremente, sendo um livre pensador, mas iluminado pelo Evangelho, para que as suas palavras possam sempre positivar o bem, a justiça, a harmonia, a musicalidade, a melodia, a poesia. Nós estamos falando da arte do viver. A arte do bem viver. Na bondade do Senhor, que nos envolve carinhosamente nessa manhã, os benfeitores nos sugeriram que trouxesse uma reflexão do benfeitor Emmanuel, que consta no livro Fonte Viva, na lição 89, intitulado Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos 10, 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural. Pensamos o auxílio do Mestre em nós, em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos, invariavelmente, na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Que bênção! O consolo dos nossos mensageiros, chamados anjos guardiões, que chegam ao nosso coração para dizer que aonde estamos, no momento
que nos encontramos, com as pessoas com as quais convivemos, é a oportunidade que o Senhor nos ofereceu e que compete a nós outros fazer valer. E para começar a vitória, esse trabalho ascensional não poderia ser diferente da expressão que Jesus colocou em nossas bocas e corações: Senhor, faça-se a sua vontade, não a minha. Só me resta agradecer, tanto na terra como no céu. Pessoas, situações, lugares favorecem o nosso despertar. Se estamos perdendo a casa terrestre, diz Emmanuel, é para que a gente reconquiste a casa celeste, a definir que as perdas, os danos, pessoas que se afastam ou que são afastadas pelas circunstâncias, doenças que nos visitam, decepções, desilusões, não leve a cota do negativo. Pense que tudo isso é para o seu bem. Deus não está te punindo, pelo contrário. Eu disse para uma amiga, quando despediu do esposo no seu velório, ela tristonha naturalmente, eu falei sorrindo, com alegria no coração, não foi com um discurso hipócrita. Eu falei assim, graças a Deus. Ela assustou. Agora que tudo vai começar. Quase que ela surtou. Aí, passado um tempo, ela me disse: benditas foram suas palavras, porque me apoiei nessa injeção de ânimo que num primeiro momento me causou muito desconforto e uma certa perplexidade, e quase reagi para te retrucar, porque eu estava despedindo do meu esposo. E agora eu compreendo que chegou o momento para que eu pudesse renascer, para recomeçar, para construir a minha própria história. E o que é mais extraordinário, de vez em quando meu esposo me visita dizendo: tenho orado por você e sei que você vai conseguir. Ele deu-lhe um beijo e se despediu em meio às luzes. Que bênção! É verdade que se a doença está te consumindo, alterando até o seu emocional, é complexo aceitar. Não, nós não estamos falando para você aceitar a doença, mas sim para compreender que você tem que lutar contra ela. Mas se ela te levar para o mundo espiritual, significa que a experiência em lidar com a doença vai fazer de você um gigante para superar as suas imperfeições morais. Eu sei que decepção, abandono, desilusão mexe com as fibras. Não é simples. Quando você deposita toda a sua confiança, o seu coração, e amanhã isso é barateado por alguém, não é simples. Nós concordamos. Mas no fundo isso vai te fazer mais humilde. Você será chamado a compreender que você não é dono do mundo, que você não domina pessoas. E o que é mais interessante, que você aprenda a ser mais prudente e vigilante quando expor a sua vida, quando entregar os seus sentimentos. É um tesouro que você não pode pôr na mão de qualquer um. Agora, se todos os indícios favoreceram
E assim o fez, e mesmo o processo não acabou bem, é para que você aprenda a amar e desenvolva virtudes como a do perdão, sendo paciente, porque todos despertarão, sendo solidário, que te inibe da omissão. Portanto, Senhor, faça-se a tua vontade, como afirmara Paulo de Tarso, e ao nível da sublimidade, disse Maria Santíssima, quando avisada que seria a mãe da humanidade, pois Jesus viria pelo seu ventre. Você, todos que estão aqui, estão sendo chamados por Maria Santíssima para serem mães e pais, filhos, família do mundo novo, que já está em franco andamento. Gênese é geração de vida, de ideias, de conhecimento. Pense nisso, porque pensando diferente, faremos toda a diferença. E com as vibrações dos cristãos dos primeiros tempos, encerramos o nosso encontro com muita alegria no coração e com esperança, porque hoje será um dia diferente para todos. Ave Cristo.